Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de Bezerra, aqui nesse espaço virtual. Estamos compartilhando o nosso tempo e energia, como sempre acontece com um novo vídeo, todas as quartas-feiras a partir das 10 horas da manhã. É muito bom estar aqui novamente para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E lembrando que o nosso objetivo é fazer desse tempo, destes poucos minutos, um momento de reflexão e imersão sobre as sábias palavras do Mestre Jesus. Que ele e os nossos amorosos amigos espirituais possam nos intuir, nos acompanhar, para que aproveitemos mais uma oportunidade de estudo. E aproveito para reforçar e refazer um convite. Acompanhe os nossos estudos, deixem os seus comentários e, se você achar interessante, compartilhe essa mensagem cristã. E hoje eu quero falar com vocês sobre o tema O Poder da Fé. Vamos lembrar neste momento um texto evangélico que está em Lucas, capítulo 17, 5 a 10, os versículos. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim, também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Vejamos, irmãos, que essa passagem do Mestre Jesus, ela analisa duas questões imprescindíveis à melhoria espiritual do ser humano. Primeiro, o valor da fé, e depois, o esforço para desenvolver esta fé. O mestre Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, item 5, nos diz que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deva crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, diz-nos Kardec, compreender. E nós, até que ponto já compreendemos este significado? Com certeza, já compreendemos pelo menos o suficiente para zelarmos pela nossa reforma íntima. Mais à frente, lá no item 11, temos: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Sim, caros irmãos e irmãs, a fé inoperante é um problema grave e que exige melhor atenção em todos os tempos, a fim de que possamos compreender com mais clareza que o ideal mais nobre, sem o trabalho que o materialize, a benefício de muitos, de todos, será sempre o que uma paisagem produtiva. Por estes ensinamentos, vamos entender que Jesus esclarece que a fé possui um poder inimaginável, a ponto de, entre aspas, transportar montanhas. Como consta, está lá no registro em Mateus capítulo 17, versículo 20. Ainda que pequena como um grão de mostarda.
E Jesus esclarece também que essa fé se desenvolve através, digamos, do trabalho incessante do bem. Ela não é algo que se adquire de uma hora para outra, comprada na prateleira de um supermercado. Ela exige esforço, dedicação, perseverança. A pessoa que tem a fé desenvolvida confia em Deus, no seu amor, na sua providência, mas também confia em si mesma, por conhecer os próprios limites e a própria, digamos assim, capacidade de ação. Sabe que a verdadeira fé jamais é confundida com uma possível presunção, mas que essa deve ser conjugada à humildade. E o discípulo sincero reconhece, humilde, que perante as provas, as provações, nem sempre é possível demonstrar, né, a fé que gostaria. Da mesma forma, os apóstolos pedem ao Mestre Jesus que lhes conceda a fé, como se esta fosse um bem material que pode ser transferido de uma pessoa para outra, como doação ou herança, hoje tão comum, uma transferência via Pix. Não é assim. Um fato incontestável é que o processo de aquisição da fé é um trabalho cotidiano, árduo e persistente. Irmãos nossos com caráter fraco desanimam-se perante os obstáculos. Com certeza vão demorar muito mais tempo na construção do edifício da fé no íntimo do ser. Muitos iniciam essa aquisição através da religião, através de crenças e valores, outros pelo controle mental, desenvolvido pela meditação, até mesmo por uma vontade disciplinada. Mas para a doutrina espírita, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Tanto que encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, item 7. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Vejamos que, por não ignorar que a aquisição da fé é, em muitos casos, obra dos séculos, foi que Jesus optou por exaltar-nos o poder em resposta ao pedido que lhe dirigiram os apóstolos. Entretanto, a fé não precisa ser grandiosa, algo fora do comum, basta simplesmente que ela seja verdadeira. Ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, uma semente tão pequena, se ela for exercitada, plantada no terreno fértil da vida, ela vai crescer e será capaz de trazer grande providência, ou seja, de realizar coisas prodigiosas, deslocando montanhas ou fazendo como uma amoreira ou amendoeira desenraizar-se e ser transportada para o mar conforme Jesus. É claro que transportar montanhas e árvores por ação da fé são simbolismos, usualmente utilizados por Jesus com o objetivo de fixar um ensinamento. Não devem, pois, serem considerados literalmente. E os bons trabalhadores, os servos úteis, sabem que é preciso cultivar a fé. Daí o apóstolo Tiago ter afirmado certa vez com convicção: mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Bom, irmãos, é isso que temos para as nossas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado este momento e que possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos sobre um novo assunto, relembrando novas passagens de Jesus, sempre à luz da doutrina espírita. Um abraço fraterno em todos, fiquem em paz e continuem se cuidando.